Carla, que história é essa de formato do corpo me ajudar a escolher carreira ideal? O que tem a ver uma coisa com outra? Isso mesmo, se esse assunto te interessa, fica por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Carla Coelho e hoje eu vou explicar melhor sobre essa questão, beleza? Então vamos lá. Você já deve ter me ouvido falar aqui sobre os traços de caracteres, os 5 traços de caracteres. E hoje eu vou te explicar como eles podem te ajudar a direcionar melhor uma carreira, uma transição, para que você desenvolva ou utilize os seus melhores recursos nesse novo ciclo que você vai viver. Então, vamos com calma aqui, ok? Se você nunca ouviu falar em 5 traços de caracteres, eu vou deixar um link de um vídeo aqui no canal mesmo, que eu explico melhor como eles são formados e como eles se desenvolvem, para que você tenha maior clareza sobre esse assunto. Mas vem comigo. O formato do nosso corpo, ele revela detalhes muito claros e específicos a um olhar atento, para que você perceba quanto de cada traço você é formado. Então, são 5 traços: o esquizoide, o oral, o masoquista, o psicopata e o rígido. Calma, não tem nada a ver com nenhuma patologia, nada disso. Simplesmente, ou estado psicológico, nada disso. São os traços estudados cientificamente e que, para dar crédito ao estudo original, nós mantivemos, né? Nós, que eu digo, os desenvolvedores dessa técnica, mantiveram o nome apenas para honrar o estudo original, beleza? Esses traços, eles têm características que desenvolvem recursos na pessoa. O que são os recursos? São aqueles talentos que você tem e que muitas vezes você não usa porque ele não foi estimulado, porque ele não foi trabalhado, ou você não teve condição de desenvolvê-los no ambiente em que você cresceu. Mas o esquizoide, por exemplo, é extremamente criativo, ele tem um pensamento fora da caixa gigante, então é ótimo para encontrar soluções, achar saídas para problemas difíceis. E esse talento, ele é muito valorizado no mercado de trabalho, quando você utiliza ele de uma forma a trazer recursos para você. Muitas vezes você tem essa habilidade, essa capacidade de criação, mas foi durante a sua infância, durante o seu desenvolvimento, você foi chamado de nerd, vive no mundo da lua, ou sempre vem com aquelas histórias mirabolantes. Mas quando esse talento ele é incentivado, quando ele é direcionado de uma forma mais estruturada, ele pode trazer grandes soluções fora da caixa para problemas que muita gente não consegue resolver. E esse é um dom, é um talento do esquizoide. Já o oral ele tem a capacidade de se comunicar, ele tem outras características no corpo que apontam para um analista atento quais são os percentuais que ele traz daquele traço. E um oral, quando ele tem um índice alto dentro dessa análise, você consegue perceber o quanto ele se comunica, como ele tem facilidade de improvisar, como ele tem facilidade em trabalhar em equipe, em interagir com pessoas. Isso são virtudes, qualidades, talentos, habilidades que o oral tem, que são muito claras. Já o psicopata, ele tem um poder de negociação, uma habilidade de liderança, de comando, de visão estratégica, que ele consegue enxergar, ele consegue ver a visão geral da situação e direcionar cada pessoa para que faça o melhor, porque ele sabe fazer, ele sabe direcionar, ele sabe dar o rumo para cada questão. E isso é uma capacidade maravilhosa para os líderes, para quem trabalha em equipe e comanda essas equipes, entende? Então, quando você sabe exatamente quanto você tem de cada percentual, você consegue buscar profissões, fazer transições de carreira, aonde você vai colocar esses traços no recurso.
E cada vez que você coloca o traço no recurso, você está mais distante da dor que aquele traço traz. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Fica comigo que eu vou te dar mais informações sobre isso. Já o masoquista ele tem uma capacidade de organizar e executar com muita propriedade. Ele é detalhista. O masoquista, quando o grau é alto, ele tem uma sensibilidade em fazer o plano para que tudo ocorra com perfeição. E ele, ao mesmo tempo que ele tem essa capacidade de planejamento, ele tem uma força executora muito grande. Então, se você quer que um plano aconteça perfeito, você bota um masoquista para planejar e deixa ele comandar a execução, o funcionamento daquilo. Pode ter certeza que vai sair tudo muito bem da forma como você gostaria que acontecesse, porque o masoquista ele tem a capacidade não só de fazer esse plano e executar, como ele tem a capacidade de prever o que pode dar errado. Então, se você tem um problema e ele consegue pensar, tá, e se isso não acontecer, quais saídas eu posso ter para que a coisa aconteça como tem que ser no final? Então, ele consegue pensar a estratégia que ele vai usar aqui e ainda planejar os riscos. Então, você que tem esse traço alto, se dá muito bem em carreiras, por exemplo, como que necessitam que você tenha essa visão mais amplificada e prever riscos. Isso é muito característico do masoquista. Já o rígido é aquele que adora competir, ele adora desafios, ele adora estar sempre sendo desafiado ao próximo nível. E tem uma capacidade de fazer tudo com muita agilidade, com perfeição e não gosta de perder, né? Não gosta de chegar em segundo lugar. Então ele dá sempre o melhor de si para que tudo saia exatamente como deveria sair. Faz sentido para você que cada característica de traço ele tem a ver com algumas profissões? Quando a gente faz o seu mapa de funcionamento personalizado, a gente consegue detectar quais são o quanto você tem de cada traço. E quanto você tem de cada traço vai te dar maior clareza das profissões que você vai usar mais tempo um traço ou mais tempo um outro traço, sem se desgastar e vivendo isso com plenitude dentro da sua profissão. Está fazendo sentido para você? Eu disse que cada traço também tinha uma característica que é de dor, né? Exato. E essas dores são dores existenciais, mas que muitas vezes elas atrapalham na circunstância, porque remete a memória lá na dor existencial. E quais são elas? O esquizoide tem a dor da rejeição, o oral, a dor do abandono, o psicopata, o medo de ser manipulado, o masoquista, o medo de ser humilhado, e o rígido tem o medo de ser trocado. Então, cada vez que você vive uma circunstância no seu dia a dia, na sua rotina, que te remete a algum link que te faça se sentir, ter um desses sentimentos, imediatamente, se o seu traço é alto, você vai ser remetido à sua dor existencial. Então, quando você entende esse mecanismo, quando você consegue detectar o quanto de cada traço você tem, você consegue amenizar e se distanciar do seu estado de dor e se aproximar dos seus recursos. É por isso que é tão importante, antes de você escolher a sua carreira ou antes de você fazer uma transição, conhecer os seus traços. E se você quer saber como fazer isso, é muito simples. Clica aqui no link que eu vou deixar na descrição. Vai abrir uma opção de serviços para você e você vai lá e escolhe um mapa de funcionamento pessoal. E eu vou ter o maior prazer em fazer o seu mapa e te mostrar como lidar com esses traços da melhor forma possível, encontrando a sua carreira, fazendo a sua transição com tranquilidade, para que você tenha o resultado que deseja e com muita alegria, muita leveza e muita prosperidade. Valeu para você esse vídeo? Se você curtiu esse vídeo,
Não se saia daqui sem se inscrever no canal, deixe o seu comentário, a sua dúvida, vou ter muito prazer em responder para você. E principalmente, hein, acione o sininho de notificações para não perder nadinha do que acontece por aqui. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!